Aleluia. Deus é bom. Amém? Aleluia. Então, queridos, eu gosto sempre de colocar um título nas mensagens. E o título da mensagem dessa noite é: Decida amadurecer. Você precisa crescer. Eu também me incluo nisso aí, tá? Decida amadurecer. Você precisa crescer. Aleluia! Quem quer crescer aqui? Quem quer crescer espiritualmente? Quem quer crescer fazendo a vontade do Senhor? Aleluia! Então, queridos, o Senhor já vem tratando comigo já há alguns meses a respeito desse assunto, né? Eu tenho tentado em alguns momentos, né, ler alguma coisa a respeito disso, e o Senhor já vem tratando comigo já há um tempo mesmo a respeito de amadurecimento. Se o Senhor está tratando isso comigo, é porque Ele deseja que eu desenvolva uma vida madura, amém? E quando nós vamos para a palavra, nós vemos inúmeros textos onde, quando nós lemos, nós temos a oportunidade de buscar esse amadurecimento. É a vontade de Deus que eu e você cresçamos, amém? Que não vivamos como bebês espirituais, e sim como crentes maduros, crentes cheios da palavra, crentes que são guiados pelo Espírito, crentes que fazem a vontade de Deus. Esses são crentes maduros, amém? E você e eu, nós estamos tendo uma oportunidade, né, de receber a palavra de Deus, e se for necessário nós vamos fazer ajustes na nossa vida, porque o nosso Pai é bom, e Ele deseja sempre o melhor para mim e para você. E se está na palavra dEle, Ele está trazendo instrução para nós, para que então a gente possa caminhar segundo a vontade dEle, amém? Eu creio que aqui a maioria sabe, mas eu tenho duas filhas, a Laura, de 3 anos e 10 meses, né? E a Martina, de 1 ano e 7 meses. Pensa, né, no dia a dia aí, né? 2 pequenininhas ali, glória a Deus, né? Estamos crescendo, estamos aprendendo juntos, mas é uma experiência muito boa, amém, queridos? Quem tem filho pequeno aí sabe, né, o desafio, né, da rotina, mas é muito bom, né, ver as crianças pequenininhas ali aprendendo, né, recebendo as instruções que nós como pais, nós temos a obrigação, né, de criar os nossos filhos, para que eles então venham a se desenvolver, né, venham ser pessoas tementes a Deus, amém? Porque a palavra nos instrui que nós devemos criar os nossos filhos no caminho, ou seja, nós somos exemplo para os nossos filhos, amém? A criança, ela vai muito mais pelo exemplo do que aquilo que nós falamos para ela, não é verdade? Então nós, né, temos uma rotina bem desafiadora com as 2 pequenininhas, mas eu quero trazer, né, um pouquinho para esse contexto, né, de que nós vamos tratar aqui nessa noite sobre o amadurecimento. E é interessante, queridos, que as crianças, né, nessa idade, Martina, ela copia tudo que a irmã mais velha está fazendo. Só que a irmã mais velha ainda, né, ela quer fazer as coisas do jeito dela. Novinha ainda, então a gente tem ali que botar no eixo, né, trazer a instrução, corrigir, não é assim? E Martina, ela vai seguindo a professora. Aquilo que a professora faz, ela acha que está certo e ela vai embora. Então, muitas vezes, né, o nosso desafio maior já é com a mais velha, porque quando a mais velha aprende, a mais nova vai copiar, né? Mas eu estava aqui no banco aqui e já me buscando inspiração, né, para esse momento introdutório. Quem é aluno da escola de ministros sabe o que eu estou falando, né? Nós estamos aqui introduzindo a mensagem e eu estava pensando, né? A Laura é uma bebê ainda, 3 anos e 10 ainda é uma bebê. E nós ensinamos,
nós falamos, nós corrigimos e muitas das vezes ela ainda quer permanecer no erro. Você está me entendendo? A gente instrui, a gente corrige, a gente fala uma vez, fala outra vez, fala de novo, faz cara de paisagem para a gente, dá aquele sorriso desafiador, não é assim? E aí a gente vai com amor, às vezes tem que ser mais firme. E sabe, queridos, trazendo para o nosso contexto, hoje tem muito crente assim, na igreja. A palavra de Deus é a instrução para os filhos de Deus. Amém? Mas muitas vezes, os filhos de Deus não querem receber a instrução. A carne grita. Você está comigo? A carne não quer fazer o desejo da palavra. Aquilo que a palavra nos instrui para fazer. Eu já estou indo direto no assunto. Não vou amaciar aqui não. Sabe, queridos, nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias. E nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer para nós vivermos tudo aquilo que Deus já reservou para nós em vida aqui nessa terra. Não é para depois, não é para quando a gente for lá para o céu. Não, não, não. Deus, Ele quer que nós vivamos uma vida bem-sucedida, de fé aqui nessa terra. Mas para que eu e você vivamos essa vida bem-sucedida, a gente precisa praticar a palavra. E sabe, queridos, tem muitos crentes que são bebês espirituais e querem permanecer como bebês espirituais. Mas a vontade de Deus é que nós cresçamos em estatura, em graça, em sabedoria diante dele e dos homens. Está lá em Lucas. Amém. Então hoje eu quero falar dessa necessidade que nós devemos trazer para nós, essa responsabilidade de buscar amadurecimento. Porque senão, queridos, nós vamos caminhar e vamos permanecer no mesmo lugar. Alô? Você está comigo? Então o Senhor já vem tratando comigo já há algum tempo sobre essa importância de buscar esse amadurecimento. Os desafios vão vir, as pressões vão vir, as dificuldades virão, mas qual vai ser o nosso posicionamento? E sabe, queridos, um posicionamento de permanecer em fé é para pessoas maduras. É somente pessoas maduras que vão se posicionar em fé diante da pressão. Nós somos o povo da fé? A gente sempre fala isso aqui, nós somos o povo da fé. Mas e no momento da pressão, no momento da dificuldade, qual tem sido a nossa reação? Essa nossa reação, ela demonstra que somos crianças espirituais ou que somos adultos espirituais? Aleluia! Eu estou aqui para te motivar, gente. Amém? Porque Deus deseja que nós cresçamos. Amém? Que não sejamos como crianças. Com uma criança, como eu falei, ela escuta a instrução, ela escuta a correção, mas não coloca em prática, não obedece. E tem muito crente vivendo assim. Alô? Escuta a instrução, escuta o conselho, mas não quer ouvir, não quer obedecer. Se o conselho está dentro da palavra, eu e você precisamos colocar em prática. Amém? Porque é para o meu bem e para o seu bem. Aleluia! Você pode dar um sorriso para mim? Então, queridos, a criança, ela vai chegar a um certo momento, ela vai ter que tomar uma decisão. Eu vou obedecer? Ou eu não vou obedecer? Se eu não obedecer, eu vou sofrer consequências segundo a minha desobediência. Agora, se eu obedecer, eu vou colher aquilo que Deus já reservou para mim. Quantos querem colher as bênçãos do Senhor? Sabe, queridos,
Como eu falei, nós estamos vivendo os últimos dias e o Senhor, Ele vai vir buscar a sua noiva e nós precisamos estar prontos para esse momento. Amém. Nós precisamos estar preparados para esse momento. O que é que nós vamos apresentar ao Senhor quando nós estivermos diante dEle? Porque as nossas obras, elas serão julgadas. Amém? Quando nós estivermos diante dEle lá no tribunal de Cristo, esse tribunal não é para definir se a pessoa é salva ou não. Se já subiu, já está ok, já está no lucro. Mas o que é que nós vamos apresentar para o Senhor? Uma vida de criancice espiritual ou uma vida madura? Amém? E o Senhor, Ele tem falado comigo a respeito disso, principalmente em momentos de pressão, em momentos desafiadores. Eu tenho uma opção de fugir da responsabilidade ou de encarar a situação. Muitas das vezes, queridos, a minha carne, ela quer fugir, ela quer abandonar a situação. Mas nós fomos chamados, queridos, para enfrentar a situação. Porque maior é o que habita em mim do que aquele que está no mundo. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele não nos deixou sozinho, Ele não nos desamparou. Amém? E por que é que muitas vezes eu quero tentar fazer da minha forma, do meu jeito, na força do meu braço? Pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê certo. Amém, queridos? Mas aquele que é maduro, ele vai buscar a instrução no Senhor. Aquele que é maduro vai buscar apoio no Senhor e vai confiar. Aleluia! Deixa eu ler um texto com você aqui então. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, eu vou ler na versão NAA. Aleluia! Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Paulo ele está falando aqui, que ele ainda não chegou na perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 15. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, o negócio travou aqui. Verso 16. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aleluia! Então Paulo, eu amo as cartas de Paulo. Paulo vem trazendo instruções para a igreja, para nós, amém? Então Paulo ele vem falando, e eu quero destacar aqui algumas palavras então, que ele falou aqui nesse texto. Prosseguir para conquistar. Então Paulo ele está fazendo aqui, trazendo uma instrução para mim e para você, que na nossa caminhada cristã, nós devemos prosseguir, amém? Prosseguir para um alvo, para o quê? Conquistar algo. Eu e você fomos chamados para prosseguir e conquistar algo, amém? Outra palavra que eu quero também destacar aqui que ele fala, esquecer para avançar. Então, queridos, como é importante nós deixarmos o passado para trás, porque muitas vezes pessoas estão aprisionadas no seu passado, mesmo que já se tornaram uma nova criação, estão conectadas ainda com o seu passado, mas Deus já esqueceu o nosso passado. E muitas vezes essas pessoas, elas ficam o quê? Presas no passado e não conseguem avançar.
Você está comigo? Então, queridos, existe sim uma carreira que eu e você devamos percorrer, para o que então? Nós conquistarmos algo e também avançar em algo, avançar na vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas é interessante que Paulo vem falando aqui que todos, pois, que somos maduros. Olha que interessante, Paulo vem e escreve essa carta para a igreja de Filipenses, e ele inclui todas aquelas pessoas lá de Filipos, da igreja em Filipos, como todos sendo maduros. E eu creio, queridos, que aquelas pessoas, elas já estavam no nível de maturidade para Paulo escrever isso, sendo inspirado pelo Espírito Santo. Será que todos nós já estamos maduros? Quais são as situações que temos vivenciado, que estamos demonstrando maturidade? Você pode pensar, qual a situação, qual a necessidade, a dificuldade que você está vivendo agora? Essa situação, você tem demonstrado o quê? Tem conseguido demonstrar maturidade? Aleluia. Responde para você mesmo. Amém. O maduro precisa pensar dessa forma, como ele falou: prosseguir para conquistar, esquecer para avançar. Amém? O que então é maturidade? Maturidade é um estado, uma condição, num estágio adulto, condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida. Ou seja, maturidade é possível se adquirir. Amém? A gente não nasce maduro. Uma criança, ela não nasce madura. E da mesma forma, fazendo essa analogia, como uma criança natural, nós também, como espirituais que somos, quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos o quê? Bebês espirituais. Mas chega um determinado momento que nós vamos precisar adquirir maturidade, porque essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Amém? Maturidade se adquire. Maturidade é uma decisão. Olha aí. Eu e você temos a oportunidade de decidir amadurecer ou não. Amém? Porque, como eu falei lá no início, Cristo já conquistou todas as coisas para nós. Agora, aquilo que deve ser feito na nossa vida depende de mim e de você. Então, eu e você precisamos decidir amadurecer. O maduro tem foco. O maduro não perde tempo. Aleluia! Sabe, queridos, tem muitas pessoas distraídas no nosso meio. Sendo distraídas. O diabo tem tentado distrair muitos de nós com pequenas coisas, com coisas bobas, com coisas insignificantes, para tirar o nosso foco daquilo que Deus já reservou para nós. Pequenas coisas, queridos, podem nos distrair, assim como um celular, uma rede social, tira muito do nosso tempo, é verdade ou não é? Você chega lá, passou a semana e chega a notificação lá, você ficou 20 e tantas horas no celular. Eu posso decidir ficar no celular ou não. Amém? Então muitas coisas têm tentado tirar o nosso foco da vontade de Deus, do plano de Deus. E muitas vezes nós ficamos no mesmo lugar, passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, e a gente está no mesmo lugar. E tem gente que decidiu ficar ali. Está tudo bem. Nós temos o livre-arbítrio, mas o Senhor nos incentiva a mudarmos de lugar sempre, a avançarmos, a crescermos, a desfrutarmos da sua palavra, das suas promessas
para a nossa vida, amém? Ô gente, Marina mudou esse negócio aqui, ele fica saindo toda hora do... O maduro não perde tempo preso a questões passadas. Aleluia! Como eu falei, o passado tem que ficar para trás, gente. Chega de passado, chega de lembrar lá de 1978. Deus, Ele não quer mais saber do nosso passado, Ele quer saber daqui para frente. Ele tem planos, propósitos para a minha vida daqui para frente. O passado já passou, não tem como mais fazer nada com o passado. O maduro não perde tempo preso a questões passadas, mas ele avança, ele tem um alvo, ele tem um foco, ele tem um objetivo de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de viver a plenitude da vontade, do conhecimento de Deus e da sabedoria. Eu estou empolgado hoje. O maduro, ele não fica de mimimi, ele não fica de conversinha, amém? O maduro, ele não dá ouvido para fofoca. O maduro não dá ouvido para as mentiras do diabo. O maduro ignora as coisas que não edificam. Sabe, queridos, nós precisamos buscar edificação para a nossa vida. A nossa vida, né, espiritual, ela é uma construção diária. Por isso que lá em Judas 1:20 fala que a gente deve nos edificarmos. Ou seja, a nossa vida, ela é uma construção diária. Você está comigo? Então, aquilo que edifica a minha vida, eu vou ficar. Se não me edifica, eu não vou perder tempo. Porque eu preciso correr a minha carreira, porque eu preciso avançar, porque eu preciso fazer a vontade do meu Pai. Porque o tempo está passando. O tempo aqui nessa terra está findando, amém? O maduro não é carnal. O maduro é guiado pelo Espírito. Carnal é aquele que anda de acordo com as inclinações, os desejos da carne. Sabe, querido? Existe o crente, existe aquela pessoa que ainda não recebeu a Cristo, que é uma pessoa natural, que foi criada por Deus, nasceu e foi criada por Deus. É uma criatura, amém? Uma pessoa natural. Mas existe aquele que nasceu de novo, que recebeu a Cristo, que aceitou a palavra, né? Nasceu de novo. E aí nessa categoria de crente existem outras subcategorias, vamos dizer assim. O crente espiritual e o crente carnal. O crente espiritual busca fazer a vontade de Deus. O crente carnal busca fazer a vontade da carne. Simples. O crente espiritual é aquele que está em constante crescimento e busca cada dia mais amadurecer. Aleluia! Sabe, queridos, o Senhor tem pressa que a sua palavra ela alcance as pessoas, que a sua palavra possa transformar pessoas, curar pessoas, que a sua palavra salve as pessoas, amém? E quem é que vai fazer isso? Eu e você. As pessoas lá fora têm conhecido a palavra através da minha vida e da sua vida? As nossas atitudes, elas condizem com o que a palavra diz? O nosso comportamento. A nossa vida, queridos, ela precisa glorificar o Senhor. Amém? As pessoas, muitas delas, uma grande maioria, elas não vão ter um primeiro contato com a palavra escrita. Mas elas vão ter um primeiro contato com a palavra vivida. Eu e você vamos demonstrar para as pessoas a palavra vivida. Isso é maturidade. Amém?
qual tem sido o nosso procedimento lá fora? Qual tem sido o nosso procedimento aqui dentro da igreja? Amém. Então, queridos, nós somos sal e luz dessa terra. Aleluia. E as pessoas, elas querem ver diferença na nossa vida. Talvez muitas delas não demonstrem que desejam ver a diferença, mas elas estão de olho em mim e em você. Aquele ali, ó, é crente. Aquele ali é crente. Ó, olha lá, o que está fazendo? Amém? Olha lá, aquele ali é crente. Glória a Deus. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas há muitos anos atrás, no meu trabalho, eu tinha uma colega que ela me observava o tempo todo. E um dia ela falou assim: quando você abrir uma igreja, aí sim eu vou para a igreja. Porque você faz o que você fala. Amém. Ou seja, eu pregava para ela com as minhas atitudes. Não com aquilo que saía da minha boca, mas com as minhas atitudes, com o meu comportamento. E muita gente, querido, está observando a gente. O crente é vitrine para o mundo. As pessoas estão de olho em nós. É claro, né, não tem como nós sermos 100% perfeitos. Uma hora ou outra, a gente vai tropeçar na caminhada. Amém? Mas a gente tropeça, conserta, se arrepende e continua. Amém? Mas nós somos testemunhas vivas diante das pessoas de que Deus, Jesus, através de Jesus, as pessoas podem ser salvas, as pessoas podem ter as suas vidas transformadas. Amém? Quanto mais maduro eu sou, mais eu dependo de Deus e menos eu dependo dos homens. É uma característica do maduro, amém? Quanto mais maduro eu sou, mais eu dependo de Deus, mais eu corro para Deus do que eu corro para os homens. Você está comigo? Isso é maturidade, queridos. Por isso que nós precisamos decidir nos amadurecer. E em momentos de pressão, queridos, a gente precisa decidir correr para Deus. Ah, mas Deus não está me escutando. Continua, persevera, permanece. Amém? Ele está te ouvindo. Talvez aquela situação que você está passando é justamente um momento de pressão que você tem a oportunidade de crescer. Não é assim que são formados os diamantes? Em meio à pressão atmosférica. Não estudei sobre isso não, mas é uma pressão muito grande, é onde os diamantes são formados. Deus, Ele espera que eu e você sejamos diamantes em meio a situações de pressão. Por isso, queridos, eu e você precisamos permanecer firmes. Amém? Como adquirir a maturidade? Eu coloquei 2 textos aqui para não estender muito. Salmo 125, verso 1, é um salmo muito conhecido. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continuam firme para sempre. Olha que interessante. Olha a comparação que o salmista faz, que aqueles que confiam no Senhor são como um monte. O monte Sião, que não se abala de jeito nenhum, mas ele vai permanecer firme, independente daquilo que está acontecendo. E olha que o salmista, ele estava numa dispensação inferior, ele vivia na antiga aliança, mas ele tinha a convicção de que se ele confiasse no Senhor, ele não seria abalado. Quanto mais eu e você, queridos, que temos a nossa natureza recriada e o Espírito Santo, o próprio Deus habita dentro de nós. Socorro bem presente na hora da angústia, na hora da aflição. Alô? Está todo mundo muito sério, gente? É porque hoje é quinta-feira? Ou ainda não jantaram? Dá um sorriso aí, gente.
eu estou pregando a palavra aqui, amém? Sabe, queridos, é confiança total no Senhor, Ele é o nosso Pai. As minhas filhas, elas confiam em mim como um pai, que eu vou cuidar delas, elas têm plena segurança, elas estão lá em casa, fazendo tudo, né? Sobe em mesa, sobe em armário, abre porta, pega isso, pega aquilo, mas elas têm uma plena convicção de que elas estão num ambiente seguro, num ambiente favorável, num ambiente que não vai faltar nada. É assim que nós devemos também ser com o nosso Pai, amém, queridos? Confiar plenamente para que nós possamos permanecer firmes. As situações virão, as dificuldades virão, os problemas virão, mas qual vai ser o meu e o seu posicionamento? É sair correndo, é abandonar, é chutar o balde? Eu já pensei em chutar o balde várias vezes. Mas sabe, queridos, teve um dia que eu pensei, não, dá vontade de chutar o balde, né? Vou ficar aqui, não vou fazer nada. Mas tinha uma convicção por dentro, e que não me deixou ficar parado. Não é assim que eu devo viver. Amém? Eu já tenho recebido a palavra, eu já tenho buscado o amadurecimento, e é por causa de uma situação que eu vou me esmurecer? Não. Se eu cheguei até aqui, eu vou continuar. Sabe aquele dia que dá vontade de ficar na cama ali o tempo todo e não levantar mais? Não querer ver ninguém, não querer fazer nada. Eu já tentei fazer isso, mas não teve jeito. Aqui por dentro tinha algo mexendo comigo. Não, o maior habita dentro de mim. É Ele quem me fortalece, é Ele quem me sustenta. E eu não vou me entregar por causa de uma pressão, por causa de uma dificuldade. Amém? É decisão, gente. Eu sei que muitas vezes não é fácil, e a carne vai contra o desejo do nosso espírito, do nosso eu interior. É uma luta diária. Vence quem é mais forte, carne ou espírito, carne ou espírito. Aleluia. Aquele que alimenta mais, vai permanecer. Você tem alimentado a carne ou tem alimentado o espírito? Qual que você tem alimentado mais? O que tiver mais forte vai vencer. E sabe, queridos, nós temos muitos exemplos na palavra de pessoas que confiaram totalmente em Deus, né? Se você vai lá para o Antigo Testamento, você vai ver Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, José. Mas eles decidiram confiar no Senhor e alcançaram grandes coisas no Senhor, amém? Mateus capítulo 7, verso 24, eu amo esse texto. Mateus 7, a partir do verso 24, diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Amém? 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo o quê? Grande a sua ruína. Interessante, queridos, que nós precisamos, como aquele texto de Salmo fala, confiar no Senhor. Nós precisamos também ouvir a palavra, colocar em prática. Você está careca de saber disso aqui, mas ouvir as mesmas coisas é segurança para mim e para você. Vamos inculcar essas coisas dentro de nós, amém? Então é necessário, queridos, ouvir e praticar. Ouvir, praticar. Eu venho no culto quinta-feira, eu ouço, coloco em prática. Eu venho no culto domingo, eu ouço, coloco em prática. Eu medito na minha casa, eu coloco em prática. Eu canto um louvor alinhado com a palavra, eu coloco em prática. Eu vou para o rema segunda, quarta e sexta,
coloco em prática. Na escola de ministros, segunda e terça, eu coloco em prática, aleluia. Sabe, queridos, nós não temos desculpa. Nós temos recebido um caldo grosso aqui nesse lugar. Palavra. Não é perda de tempo, não é achismos, filosofias, é a palavra, que é poderosa para salvar a nossa alma. Amém? Então, queridos, em momentos de pressão, nós vamos ter a oportunidade de colocar aquela palavra que nós ouvimos em prática. Você está comigo? No momento da angústia, no momento da dificuldade, no momento da tribulação, eu pego a palavra, coloco ela em prática. Eu declaro a palavra, eu crio, eu falo a palavra. E cremos que a situação vai mudar. Amém? As pessoas, muitas vezes, elas não querem enfrentar os desafios. E quando, queridos, nós estamos diante de um desafio, nós vamos escolher enfrentar esse desafio ou não. E aí nós temos a oportunidade de crescer, de amadurecer, ou ficar estagnado naquele lugar. Amém? Quando você decide não fugir da pressão, você amadurece mais rápido. Aleluia. Não é que Deus deseja que a gente passe por dificuldades. Mas nós estamos no mundo, queridos. O Deus desse século é o diabo. Amém? E ele vai tentar contra nós o tempo todo. Ele vai tentar até a gente ceder. Mas se a gente não cede, ele vai dar uma pausa. Depois ele volta de novo. Ele vai sempre tentar, queridos, nos tirar do foco, nos desviar da vontade de Deus. Mas se eu sou um crente maduro, que decidi pegar a palavra e colocar em prática, ele não tem vez na minha vida, e nem na sua vida. Momentos de pressões são oportunidades, né? Como eu falei. Oportunidades para nós desenvolvermos a maturidade em nossa vida. Mas sabe, queridos, existem ambientes também que são propícios para a gente crescer. E um ambiente muito propício para desenvolver a nossa maturidade é a igreja. Porque tem pessoas. Amém? No nosso trabalho também é uma oportunidade de desenvolver amadurecimento. Amém? Mas é interessante, queridos, que haverão situações, né, que nós podemos passar por elas, e deixa eu voltar aqui. Lidar com as pessoas, então, é uma grande oportunidade de nós crescermos. Amém? Deus não nos criou, queridos, para vivermos isolados. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Amém? E cada um de nós tem um jeito de ser, de se comportar, né? Temperamentos diferentes, mas cheios do Espírito Santo. Não é porque eu sou fleumático, colérico, né? Sanguíneo, que eu vou me apoiar nisso e eu vou andar na carne. Não. Amém? Mas a igreja, queridos, é um lugar que nós temos a oportunidade de desenvolvermos a maturidade. Aleluia! Meu Deus, deixa eu correr aqui. Pessoas maduras são ótimas influências para nós. Amém? Sabe, queridos, é muito bom nós estarmos ao lado de pessoas experientes, pessoas já com um tempo de caminhada, que vão exalar inspirações, influências para nós. Você já ouviu que quando você coloca uma banana madura em uma caixa com outras bananas verdes, aquela banana madura é capaz de amadurecer as outras porque ela exala um gás que tem o poder de trazer amadurecimento para aquelas outras bananas? Quem já ouviu isso? É assim, uma pessoa madura, quando você está próximo a ela, você vai receber da influência que está sobre a vida daquela pessoa. É muito bom estar do lado de pessoas maduras, de pessoas experientes, de pessoas sábias.
É ou não é? E isso nos estimula o quê? A crescer, a sermos pessoas maduras também. Quer ser melhor, então? Fique perto de pessoas maduras. Existe um poder de influência. Amém? Então, nós podemos estar em um ambiente com pessoas maduras e recebermos dessas pessoas. Amém? Eu não estou falando de pessoas perfeitas, tá? Eu estou falando de pessoas que estão em crescimento, chegaram no nível que podem influenciar positivamente outras pessoas. Existem também pessoas imaturas, que estão no nosso meio e que são uma boa oportunidade que nós temos para crescer. Sabe que pessoas imaturas também, elas podem gerar em nós crescimento, porque nós estamos aprendendo a lidar com pessoas imaturas. Pessoas imaturas que também querem crescer, mas talvez tenham dificuldade de crescer. E muitas vezes, queridos, a gente às vezes quer ficar longe dessas pessoas. Mas nós não devemos fazer isso, porque nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Então, talvez, quando você se deparar com uma pessoa imatura, mas que tenha um coração ensinável, você está tendo uma grande oportunidade de crescer com aquela pessoa, de amadurecer, você e ela, amém? Em um relacionamento, aleluia. E tem pessoas que não querem mudar. E que muitas vezes são má influências. Existem. Da mesma forma que uma banana madura, ela pode amadurecer as outras verdes, uma fruta podre, ela pode contaminar as outras também. É verdade ou não é? Afaste-se desses. Se não quer mudar, se não aceita conselho, se permanece do mesmo jeito por um bom tempo, não perca o seu tempo. Porque não quer, não adianta. Amém? Uma fruta apodrecida pode contaminar as frutas saudáveis. Uma pessoa que não deseja mudança, que não aceita correção, ela pode acabar influenciando negativamente outras pessoas. Amém? Foge dessas. Sai fora. Mas se a pessoa demonstra querer ouvir um conselho, está se esforçando para corrigir, aí não. Você está lá pronto para ajudar. Você está comigo? Então, queridos, na nossa vida nós vamos lidar com diversas situações, oportunidades para crescermos e oportunidades que estão diante de nós para podermos ajudar outras pessoas a crescer. Amém? 1 Coríntios 15, 33 diz o seguinte: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Tem gente que não vai mudar. Tem gente que vai mudar? Tem. Glória a Deus. Porque está com o ouvido aberto para receber a instrução, para receber o conselho. Mas tem gente que não vai mudar, que não vai aceitar. E vai ficar estagnado. Não vai avançar no propósito de Deus. Não vai avançar naquilo que Deus tem para a vida dele. Sabe, queridos, Deus nos ama. E Ele deixou a sua palavra para nos instruir, para nos corrigir, para nos educar. Nós não podemos brincar de ser crente. Aleluia! Quem brinca é criança. Não é? Quem brinca é criança. Mas hoje nós estamos tendo a oportunidade
de ouvir a palavra e, se for necessário, fazer alguns ajustes. Aleluia, selar. Deus é bom, Deus nos ama, Ele quer e espera o melhor para as nossas vidas. E o último texto, já para nós encerrarmos, diz o seguinte, lá em Provérbios, no capítulo 4, verso 23. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Amém, queridos? Nós temos que cuidar com o nosso coração, porque dele sai vida, porque dele sai virtude. Precisamos blindar o nosso coração, queridos. Muitas vezes nós ouvimos coisas, nós passamos por situações, e muitas vezes nós temos o desejo de fechar. Mas se eu tenho o meu coração guardado em Cristo, aleluia, eu não vou me contaminar. Eu não vou desistir da caminhada, mas eu vou permanecer. Porque uma pessoa que guarda o coração de situações é uma pessoa que já alcançou maturidade. Guarde o seu coração, querido, e busque a vontade de Deus. Busque crescer, decida crescer, decida amadurecer. É fácil? Não. É desconfortável? É. Dói a carne? Dói. Não é fácil, mas é possível. Principalmente porque nós temos o Espírito Santo. Principalmente porque nós temos a palavra. E nós somos um espírito, queridos. Nós somos espirituais. Nós não somos desse mundo. Nós não devemos andar como aqueles lá fora andam. Amém? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Sabe, queridos, Deus nos ama. E Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Nessa terra. Não no futuro, não depois que Ele voltar e arrebatar a igreja e nós estivermos com Ele. Não, não, não. Nós vamos colher aqui nessa terra, em fé, praticando a palavra, obedecendo a Ele. Não como crianças espirituais, bebês espirituais, mas maduros. Cada um está num ritmo. Ninguém aqui está competindo um com o outro, porque cada um tem uma carreira para se cumprir. Não é competição, mas todos precisam chegar lá no final. Que essa palavra sirva de inspiração para você. Que seja uma palavra motivadora. Porque Deus me ama e Deus te ama. Aleluia! E Ele tem um futuro glorioso para nós, amém? Você está comigo? Você pode dizer, eu vou crescer. Eu vou amadurecer. Eu estou falando também, tá? Para mim também. Aleluia, queridos. Você recebeu algo nessa noite? Você foi inspirado? Você foi motivado? Você está tendo a oportunidade de sair daqui diferente nessa noite. Por isso eu orei, né, para que você abrisse o coração mesmo. Renove a sua mente, comece a pensar segundo aquilo que a palavra de Deus nos instrui a pensar segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade dos homens, não segundo as notícias lá fora, amém? Porque nós não somos desse mundo, nós não andamos segundo esse mundo, segundo as inclinações carnais, mas segundo o nosso espírito recriado, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Fique de pé. E eu quero fazer uma oração. Se você está aqui nessa noite e deseja viver uma vida diferente a partir de hoje, Jesus Cristo pode transformar a sua vida, amém? Se você deseja não viver mais como você está vivendo, longe da vontade de Deus, tem sofrido, tem batido a cabeça, não tem tido respostas, Jesus é a resposta para a sua vida. E eu quero te fazer um convite. Se você quer ter uma mudança na sua vida, levante a sua mão e eu quero orar por você. Amém? Tem uma mão levantada aqui, outra mão lá
Tem mais outra mão ali. Se você quer ter a sua vida transformada a partir de hoje, quer viver em novidade de vida, você está tendo um convite maravilhoso nessa noite. Todos vocês que levantaram a mão, eu quero fazer um convite para você vir aqui na frente, eu quero te ver de pertinho e orar com você, fazer uma oração, e você só precisa crer. Vem aqui na frente, eu quero te convidar. Aleluia, Deus é bom, amém? Pode ficar aqui embaixo. Todos vocês que levantaram a mão, tem alguém lá na galeria também? Se alguém levantou a mão, eu vi mãos levantadas e eu quero te chamar aqui, vença a timidez. É uma oração breve, mas eu tenho certeza que você não vai ser mais o mesmo ou a mesma a partir de hoje, amém? Tinha mais uma mão ali, já está aqui. Eu quero te dar uma nova oportunidade, se você quer ter a sua vida transformada nessa noite. Jesus, Ele pode fazer isso na sua vida. Ou se você se afastou, se um dia você esteve diante do Senhor, se um dia você fez parte da família de Deus, mas se desviou por algum motivo, se decepcionou por alguma coisa e deixou o convívio com a igreja, com o Senhor, e se você está aqui e quer renovar a sua aliança com o Senhor, levante a sua mão, você também tem uma oportunidade. Tem alguém aqui? Olha, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aleluia. Eu quero orar com vocês que vieram aqui na frente. Sabe, queridos, a palavra de Deus por si só, ela é poderosa para transformar a nossa vida. Quando a gente ouve, deseja no coração colocar em prática. É simples, o evangelho é simples. Não é uma religião que eu estou convidando vocês para uma religião, mas é para viver uma vida com Deus, uma vida com Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E eu quero então que vocês fechem os olhos de vocês e repita comigo uma simples oração de identificação, amém? Senhor Jesus, eu abro meu coração nessa noite e eu recebo a Tua palavra, eu recebo a sua vida, que o Senhor venha escrever o meu nome no livro da vida. Eu creio no Senhor como meu Senhor e Salvador, que morreu, mas ressuscitou e em breve virá. Amém. Amém, queridos? Aleluia, que bom receber vocês. E eu quero mesmo fazer um convite, inspirar vocês a cada dia, a cada culto, estarem aqui para receber mais da parte de Deus, para receberem a palavra, e vocês possam viver uma vida com Deus. Amém? E eu quero apresentar para vocês a nova família que vocês ganharam, a família da fé. Aleluia, Deus é bom.